Fala pessoal, tudo bem com vocês? William Bigode encaminha a renovação por mais tempo, estender o seu vínculo com o Palmeiras. E eu quero perguntar para você, e aí? Felipe Melo e o Jailson também merecem renovações? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Notícia do GE de agora à noite de que o William Bigode teria o interesse do Palmeiras, finalmente teria manifestado o interesse de estender o vínculo com o atacante William Bigode, 34 anos, por pelo menos mais uma temporada. O tempo de contrato ainda não está certo, mas o Bigode que termina o seu contrato em dezembro, muita gente especulou, ele até no rival, até no Corinthians, pode continuar ainda mais no Palmeiras. O Bigode é impressionante, né? A cada ano que passa, ele se supera, ele é artilheiro ou vice-artilheiro do elenco, muitas vezes sem ser aquele titular absoluto, sempre entregando, mesmo quando teve uma lesão grave, voltou, conseguiu corresponder. A lesão grave que ele teve foi por ter dado uma assistência ao gol de Daverson, que dá o título brasileiro do Palmeiras em 2018. O William Bigode tem 64 gols pelo Verdão, 6 a menos do que o Dudu, para se ter uma ideia, que obviamente ficou um ano fora, mas era o artilheiro, é o artilheiro do século XXI com 70 gols. O William Bigode tem 64 e ainda pode ultrapassar esse número, pode conquistar mais números. O Dudu vai voltar também, então a gente tem uma disputa legal. São duas grandes contratações que fazem parte desse novo Palmeiras a partir de 2015. O William Bigode a cada ano foi se superando e o Abel Ferreira elogiou muito o atacante depois da vitória no fim de semana, né, contra o América Mineiro, pelos 2 gols marcados, mas especialmente pelo profissionalismo do William. Eu acompanho o William desde que eu cheguei em São Paulo, aqui no Palmeiras, e posso atestar, assim, como repórter, como comentarista e como figura do futebol, que realmente é um dos caras mais bacanas, assim, de trabalhar, de observar, porque o comportamento irretocável dentro e fora de campo, quando a gente podia acompanhar os treinamentos, o cara que se dedicava como se estivesse chegando pela primeira vez, tímido na dele, mas ao mesmo tempo extremamente profissional e um exemplo para os mais jovens. O que hoje o Palmeiras precisa e muito, né? A gente viu o caso do Patrick de Paula, que foi punido, multado, afastado, juntamente com o Lucas Lima, que não é tão garoto, né? Aliás, não é nada garoto, né? Mas o Patrick de Paula sim, e há muito essa transição, ela é muito importante. O jogador, quando chega no Palmeiras, ele precisa ter alguns nortes, algumas referências. E quando ele vê jogadores como o William Bigode, por exemplo, tendo esse nível de profissionalismo, é um cara que pode auxiliar muito nesse processo, para servir como um espelho, para orientar essa molecada que está chegando. Às vezes convive com uma diferença salarial que nunca viveu e muda o status social de uma hora para outra. É difícil lidar realmente, a gente entende. Mas há uma exigência, há uma cobrança da torcida, do clube, do meio do futebol, então o jogador precisa amadurecer muito rápido. E o William Bigode pode servir também para, digamos, acrescentar não só dentro de campo como fora dele. E eu queria perguntar para vocês, aí a gente estabelece aqui uma espécie de fórum nesse vídeo, né, sobre outros 2 jogadores que estão com o contrato vencendo no final do ano. Eu vou começar pelo Jailson, porque o Jailson é um cara que está substituindo o Everton, que é o melhor goleiro do Brasil, que está com a seleção brasileira, e muita gente ficou, poxa, claro, né, você tentar manter o mesmo nível do Everton é muito difícil, mas o Jailson, cara, tá jogando muito bem, tá substituindo muito bem o Everton, tá pegando pênaltis, tá fazendo intervenções importantes, tá sendo decisivo em algumas partidas, mesmo aos 39 anos. E aí fica aquela pergunta, será que o Palmeiras estende o contrato dele por mais uma temporada? Porque a ideia de todos era de que, né, tem o Vinícius aí como terceiro goleiro, que também já jogou alguns jogos. Eu acho que com a saída do Fernando Praz, por exemplo, e aí o Palmeiras tem outros goleiros jovens, o Jailson poderia ficar mais um ano. Exatamente porque ele está correspondendo, primeiro ponto é esse, né? Ele está jogando bem. Não é uma caridade, não é um benefício, não é um favor, não. Você está renovando primeiro com um cara que está entregando tecnicamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você não tem um goleiro depois do Jailson que você pense assim, puxa vida, esse cara precisava jogar, esse cara precisava de uma sequência. Embora o Vinícius
tenha dado conta do recado também, não há aquela injustiça de você manter o Jailson como reserva do Everton. O Everton é um cara que vai ter cada vez mais constantes convocações, então ele vai se ausentar por mais tempo, e você precisa ter um cara que conhece o clube, que está adaptado. Goleiro é uma posição muito delicada, cara. Você precisa ter um cara que conheça a área literalmente, que esteja adaptado com a defesa, com o clube, enfim, com o jeito de jogar, com o torcedor. E o Jailson me parece ter todos esses atributos. Então eu acho que mais um ano deveria ser o ideal, assim, pelo menos para que haja uma nova avaliação e o Jailson, enfim, fique mais pelo menos um ano no Palmeiras. Não sei o que vocês pensam. E o Felipe Melo, eu já falei aqui que eu não renovaria por mais 2 temporadas especialmente, que era a vontade dele. O Felipe vai fazer 38 anos agora em junho. Ele está em fim de carreira, parece uma coisa muito pejorativa, né? Mas ele está num processo final. Mas eu tô revendo a minha posição aqui, não para 2 temporadas, tá? Porque eu cheguei a dizer que não tinha necessidade de renovar com o Felipe, deixava ele até o final do ano e beleza, obrigado, parabéns pelos serviços prestados. Como que eu vou dizer isso de um cara que ainda está jogando e em alto nível? Não posso. Não posso dizer aqui, seria incoerente da minha parte dizer que o Palmeiras não teria que renovar com o Felipe Melo por pelo menos mais um ano. Ele está jogando e está jogando bem. Inclusive, acabou jogando de zagueiro, como o Vanderlei Luxemburgo já tinha feito, pelo Abel Ferreira no final de semana por conta da ausência de defensores, o Luan machucado, o Gustavo Gomes na seleção, outros jogadores não podiam estar ali, o Felipe Melo foi escalado de zagueiro, jogou bem. Quando ele joga na primeira função no meio campo, ele joga bem. Ele é titular, mesmo com o Patrick de Paula pedindo passagem, agora afastado, mas enfim, o Felipe Melo tem entregado. Então a gente já está no meio do ano. O Felipe vai manter esse nível até o final da temporada, obviamente. Não acho nenhum problema você renovar pelo menos por mais um ano. Se houver uma divergência, renova por 2 ou por 1, bom, aí é uma questão diretiva, aí o clube que vai entender aquilo que achar melhor. Mas essa proposta deveria ser feita a ele. Mais uma temporada para a gente fazer uma nova avaliação e o Felipe Melo continuaria no Palmeiras altamente vitorioso, um cara também importante no grupo, um dos líderes do elenco, super títulos conquistados aí nos últimos tempos, então eu acho que daria para renovar com o Felipe Melo por mais uma temporada. E vocês? Felipe Melo, Jailson e William Bigode. Renova com todo mundo ou não? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!